Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do nosso querido STAD, Seminário Teológico à Distância. Seminário Teológico à Distância é um seminário de alta qualidade, preparado para pessoas que não têm condição de estarem dentro de uma sala de aula de segunda a sexta. Então nós preparamos este seminário para que você possa estar conosco todos os dias, melhor dizendo, terça e quinta, segunda-feira de cada mês, e na quarta segunda-feira de cada mês. Então nós estamos estudando, nós já estudamos, nós estamos começando, você ainda pode se matricular. Este seminário pode ser feito por qualquer pessoa que fala a língua portuguesa, certo? No mundo inteiro. Então nós temos aí o contato, é o WhatsApp. Você que mora fora do Brasil, coloca mais 55 85, que é o código de Fortaleza, 9 na frente, que todo número agora tem o 9, aí 92037604. Você manda sua mensagem, certo? Você manda sua mensagem e nós mostramos para você como é que você faz, com o nome, o e-mail, para que você possa se matricular, certo? Então você pode se matricular por este número 9203-7604, 9203-7604. Então, este é o número para matrículas. E você pode se matricular. Aí o número para matrículas, você pode se matricular. Hoje nós estamos para mais uma aula. O STAD, que é o Seminário Teológico à Distância, usa o método EAD, que é o ensino à distância. Então você pode estudar sem sair de casa, você pode estudar no conforto do seu lar, e você pode fazer sua hora de estudo, porque nós temos duas opções para você. Nós temos a opção de você estudar ao vivo, online, aqui conosco, na terça e na quinta, e na segunda e na quarta segunda-feira de cada mês. Segunda e quarta segunda-feira de cada mês. E as aulas ficam gravadas aqui no YouTube, e elas também ficam gravadas, gravadas aqui no Facebook, e elas são postadas no YouTube, no meu canal Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Então você pode se inscrever, deixar lá seu comentário, clicar no sininho para sempre que eu postar uma nova pregação, uma nova aula, você ser avisado. Então hoje nós vamos iniciar a nossa aula. E hoje nós vamos nós estamos falando sobre antropologia.
Então nós já vimos que o homem foi criado bom. Nós já vimos que o homem foi criado reto. E nós já vimos que no capítulo 3 do livro do Gênesis há uma queda. O homem caiu. E hoje nós vamos estudar a questão de como se deu esta criação. Essa criação do homem e a sua imagem, a imagem de Deus. Certo? Então, boa noite, Elton. Deus abençoe, meu irmão. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 1 do livro do Gênesis. Capítulo 1 do livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ver hoje sobre criação do homem, como é que esse homem foi criado, não é? O modo da criação. Então nós vamos para o livro do Gênesis, o livro das origens, o livro do começo. Né? Boa noite, meu amado irmão. Então no capítulo 1, versículo 3, assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. No capítulo de número 2 do Gênesis, que é o segundo relato da criação, diz assim, a partir do versículo de número 4: Estas são as origens dos céus e da terra. No hebraico, estas, né, são as toledotes, ou seja, origem, começo. Quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não tinha brotado, e não tinha o Senhor feito chover. Versículo 7 assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então hoje nós vamos falar sobre a criação do homem. Ela é tanto imediata como imediata. O que significa isso? Criação imediata e criação imediata. Criação imediata é o ato de Deus criar. Ela é chamada pela a expressão latina ex nihilo, que significa a partir do nada. Ou seja, quando Deus começou o seu ato criador, seu fiat, que é como se diz em latim criar, o verbo criar, quando Deus começou a criar, ele não tinha materiais para criar. Não havia terra, não havia plantas, não havia animais. Deus abençoe, pastor Reginaldo. E Deus começa agora a criar. Então, nada havia, só Deus. Então ele cria todas as coisas a partir do nada. Este termo é para ser conhecido na teologia, chamado de criação ex nihilo, ou criação imediata. Pai do Senhor, meu irmão pastor Reginaldo, e ao povo de Chorolimão. Deus abençoe a igreja e a cidade aí em Chorolimão, né? Então, a criação do homem, ela é tanto imediata quanto ela é imediata. Então, Deus criou todas as coisas do nada.
Então isso é chamado de ex nihilo. O homem que é a imagem de Deus, ele também tem capacidade de criar. Só que ele não tem capacidade de criar do nada, né? Por isso que tem a famosa, célebre frase que diz: nada se cria, tudo se transforma. Então o homem tem essa capacidade de transformar um pedaço de madeira em arte, um tronco caído em uma obra de arte, um barro numa obra de arte, uma tela numa obra de arte, ferros retorcidos. Márcio, Deus te abençoe, Márcio. Numa obra de arte. Então o homem cria, mas cria a partir de materiais pré-existentes. Deus cria e cria sem ter nada. Isso é chamado criação ex nihilo, ou seja, criou a partir do nada. Só havia Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não havia nenhum material. Então Deus começa a criar a matéria, Deus cria o tempo e Deus cria o espaço. Então a matéria não é eterna, como alguns dizem. A matéria é criação de Deus. O tempo é criação de Deus. O espaço é criação de Deus. Deus diz: haja luz e houve luz. Haja animais na terra. Haja separação. Separação é o espaço. E foi o primeiro dia, é o tempo. Apareça o elemento seco, é a matéria. Então todas estas coisas são criação de Deus. E é o que a gente chama de criação imediata. Criação imediata é o termo usado pela teologia para se referir à criação sem material pré-existente. Ou seja, quando Deus criou o tempo, quando Deus criou a terra, não havia material pré-existente. Só havia Deus. Então ele criou o material. Ele criou o elemento seco. Então criar a partir do nada é chamado na teologia de criação imediata. Então alguns estudiosos dizem que todo o capítulo 1 é uma criação imediata. Alguns dizem que só o versículo 1 fala de uma criação imediata, a partir do nada. E Deus não tinha nenhum elemento. Então isso chama-se na teologia criação imediata. Agora, criação imediata significa criar a partir de coisas que já existem. Então isso é uma criação imediata. Então é criar a partir de coisas que já existem. Por exemplo, quando Deus vai criar o corpo do ser humano, ele não cria do nada. Ele cria a partir do material que já existe. Ele cria do pó da terra. Ele cria a partir do pó da terra. Então ele pega o pó da terra, modela, e aí cria o corpo do homem. E dentro deste corpo inanimado, ele sopra a vida. E o homem passa a ser um ser que vive, um ser vivente. A junção da matéria com a vida transmitida por Deus gera um ser vivente. Então o corpo do homem é uma criação e é uma criação imediata, ou seja, a partir de materiais pré-existentes. Já o seu interior, a sua parte imaterial, não foi criada de nenhum material pré-existente. Então o homem é um ser tanto pré-existente, uma criação imediata, ou seja, ele foi feito do pó da terra, como ele é uma criação imediata.
imediata. E tudo isso está entrelaçado. Boa noite, Robson. Então nós podemos dizer que Deus cria imediatamente, a partir do nada, sem ter nenhum material. Eu e você não podemos criar assim. Nós criamos a partir de materiais já existentes, e Deus cria também de forma imediata, ou seja, a partir de materiais pré-existentes. E um exemplo de forma de criação imediata é o corpo do ser humano. Deus criou, mas criou a partir de algo que já existia, do pó da terra. Então hoje nós vamos nos dar mais ênfase à questão da chamada Imago Dei. E Pastor Josinaldo, que alegria, meu irmão. Um abraço bem grande, fraterno, satisfação em tê-lo mais uma vez conosco, é motivo de alegria. Então hoje nós vamos falar da imagem de Deus no homem. Quando a gente fala de imagem de Deus no homem, a teologia usa um termo latino chamado imago, I-M-A-G-O, imago Dei, D-E-I, que é uma expressão latina para imagem de Deus. Então, geralmente, você vai pegar muitos livros e quando você lê esses livros, vai falar da imago Dei. Imago Dei quer dizer a imagem de Deus no homem. Porque a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus. E quando nós lemos isso, a imagem de Deus, diz assim, Gênesis 1, 26, 27. E disse Deus, nós já lemos esse texto bastante vezes, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Então esse texto nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nesta aula nós vamos estudar sobre a imagem e semelhança, ou a imagem de Deus no homem. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir para os termos, para a etimologia dos termos. Quando a gente começa no estudo, a gente procura saber a origem de cada vocábulo, de cada palavra, de onde essa palavra vem, e qual o seu significado. Então isso é o estudo etimológico. E aí nós vamos estudar sobre o que é, de onde vem esta palavra imagem e semelhança. Estas palavras elas foram originalmente escritas em hebraico. E em hebraico a palavra imagem é a palavra tselem. E a palavra semelhança é a palavra demut. Então nós temos tselem, demut. Não tem o vav, que é a conjunção que liga imagem e semelhança. Tem imagem barra semelhança. Quando traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, que quem está estudando no seminário desde o começo já sabe, chamada de Septuaginta ou versão dos 70, eles traduziram os termos do hebraico para o grego. E a palavra imagem foi traduzida pela palavra eikon. E a palavra semelhança por homoiosis. Então, agora, eikon é a imagem de Deus. Homoiosis é a semelhança. Então, em hebraico, a palavra imagem quer dizer tsela. Em grego, eikon. Em hebraico, a palavra semelhança quer dizer demut. E em grego, homoiosis. E agora nós vamos ver a história
E eu não vou ler toda a história, mas eu coloquei aí no material, tá? Já no grupo, para que você leia a história da interpretação do que significa a imagem de Deus no homem. Então a doutrina começa lá, bem distante, com o pai da igreja. Pai da igreja foram os homens que viveram na era da patrística. O que é isso? Com a morte dos apóstolos, aqueles que sucederam os apóstolos, aqueles que assumiram, por exemplo, quando João morreu, Policarpo se tornou bispo de Esmirna. Então, homens que estavam lado a lado com os apóstolos foram assumindo a direção das igrejas. E este período de pós-apóstolos, pós-apostólico, é chamado de patrística, ou a era dos pais da igreja. E esses homens escreveram muito, porque eles estavam muito perto dos apóstolos. E um dos primeiros a escrever sobre a imagem de Deus. Então, quando a gente quer ter uma noção fora da Bíblia sobre qual era o pensamento da época, bem pertinho dos apóstolos, a gente vai para a patrística, para os pais da igreja, para aqueles homens que ficaram no lugar dos apóstolos e não receberam mais o nome de apóstolos, mas receberam o nome de pais, porque cuidavam da igreja. O primeiro a manifestar isso muito tempo antes foi Irineu de Lyon. Já no começo do segundo século, eu vou ler, foi provavelmente o primeiro teólogo a estudar a questão da imagem de Deus, Irineu. Em primeiro lugar, ele fez distinção entre imagem e semelhança. Então, para Irineu, imagem e semelhança eram duas coisas diferentes. Ele entendeu que a semelhança de Deus foi perdida na queda, enquanto a imagem de Deus permaneceu. Então Irineu foi um dos primeiros a estudar, a tentar explicar o que era a imagem de Deus no homem. Aí ele continua. Com o primeiro conceito, a imagem de Deus, Irineu queria indicar que Adão era um ser dotado de razão e livre arbítrio. Então, segundo Irineu, a queda não afetou a razão nem o livre arbítrio. Então, o homem é um ser com a razão do jeito que foi criado e com o pleno exercício do livre arbítrio. Com o segundo conceito, já que ele divergia, ele separava imagem e semelhança, que era a semelhança que ele dizia que foi perdida, indicava que o homem, antes da queda, desfrutava de uma dádiva sobrenatural pela ação do Espírito Santo. Por causa da fraqueza e da inexperiência de Adão, o processo foi interrompido, quase que no início. Ele foi uma presa fácil diante das artimanhas de Satanás e acabou por desobedecer a Deus. Então ele diz o seguinte, que essa semelhança com Deus era produto, era fruto desse caminhar com Deus. E como Adão, tinha rompido com Deus, então esse processo de crescer e de amadurecer e de se tornar a semelhança de Deus foi interrompido no nascedor. Esta era a opinião do primeiro teólogo a estudar sobre isso. Aí surgiram os teólogos medievais, da chamada Idade Média. Eles também faziam, seguindo a Irineu, a distinção entre os termos imagem e semelhança. Para os teólogos da era medieval, a imagem natural incluía a espiritualidade da alma, a liberdade da vontade e a capacidade de raciocinar. Então eles estavam no caminho de Irineu de Lyon. A semelhança com Deus
a justiça e a graça de amar a Deus sobrenaturalmente. Então, esta semelhança eles haviam perdido. Aí vem um dos grandes teólogos da história, chamado Santo Agostinho, bispo de Hipona. Talvez o maior teólogo depois de Paulo. Então, Santo Agostinho achava que a imagem era a racionalidade e a imortalidade da alma. Ele diz o seguinte: nesta imagem com a qual os homens foram criados, reside a racionalidade e a imortalidade. É necessário, porém, procurar na alma do homem, ou seja, em sua mente racional e inteligente, essa imagem do Criador inserida imortalmente em nossa natureza mortal. Então Agostinho já mudou a ideia. Para Agostinho agora, essa imagem de Deus está dentro da nossa mente, está dentro do nosso ser. É necessário procurar na alma do homem, diz ele. Então, para Agostinho, o que era ser a imagem de Deus? Era ser um ser racional, capaz de raciocinar, e um ser imortal, com uma alma imortal. Então, para ele, isso era ser a imagem de Deus no homem. Aí vem um homem, um dos grandes teólogos, até hoje, considerado grande da Igreja Católica, chamado Tomás de Aquino. No século XIII, Tomás de Aquino escreveu extensamente sobre a criação da humanidade. Ainda que admitisse alguma distinção entre a semelhança, como ensinado nos escritos de Irineu, ele afirmou que estas duas expressões são sinônimas. Então agora, com Tomás de Aquino, a imagem e a semelhança são a mesma coisa, são sinônimos. Tomás de Aquino começa a interpretar que não eram duas coisas separadas. Uma coisa era a imagem, a outra coisa era a semelhança. Mas que imagem e semelhança, certo? Era uma e a mesma coisa. Aí ele diz assim: no estado original do homem, antes da queda, este foi originalmente criado com o dom da graça sobrenatural para capacitá-lo a controlar suas forças inferiores. Ou seja, este homem foi criado com autocontrole, com poder para se dominar, com livre-arbítrio pleno. Aí surge a reforma protestante. No século XVI aparecem os reformadores. E aí surge um dos grandes expoentes da reforma, chamado João Calvino. Ele nasceu em Noyon, na Picardia, e radicou-se em Genebra. E se tornou um dos grandes teólogos da história. Como é que os protestantes, os reformadores, entendiam essa questão de imagem? Então aqui nós estamos primeiro na história, para depois a gente passar para a Bíblia. No século XVI, João Calvino reagiu contra a concepção medieval do homem, buscando contrapor uma perspectiva bíblica sobre a constituição do homem. Ele começou situando a imagem de Deus na alma. Então a imagem de Deus era interna, era dentro do homem. Aí ele diz assim: também daqui se colige sólida prova deste fato. Lemos que o homem foi criado à imagem de Deus. Ora, ainda que esta glória de Deus refuja no próprio homem exterior, contudo não há dúvida de que a sede própria da imagem está na alma. Primeira coisa que Calvino descobriu e ensinou foi que a imagem de Deus não estava fora, porque muita gente pensava que a imagem de Deus podia ser vista no nosso corpo. E Calvino eliminou esta possibilidade. A imagem de Deus não poderia ser vista no nosso corpo. Aí ele diz o seguinte: que a imagem de Deus para Calvino
Depois passa a demonstrar que o que constitui essa imagem. Primeiro ele diz, a imagem não está no corpo, a imagem está no interior do ser humano. Segundo, ele diz assim, consequentemente, com esta expressão se denota a integridade de que Adão foi dotado, quando era possuído de reto entendimento, tinha as afeições ajustadas à razão, todos os seus sentidos afinados em reta disposição e mercê de tão exímios dotes. Verdadeiramente refletia a excelência do seu artista. No entendimento de Calvino, a imagem de Deus é a capacidade moral e espiritual do homem. Então, para Calvino, a imagem de Deus era a capacidade que o homem tem de tomar decisões morais, de distinguir entre o certo e o errado, e de ser um ser diferente dos animais, de ser um ser espiritual, de ser um ser que pensava para além de si. Porque o gato não tem noção da sua gateza, mas o homem tem noção de que existe algo fora dele, para além dele. Então, Calvino chegou a uma conclusão ao estudar as Escrituras. A imagem incluía originalmente o verdadeiro conhecimento, a justiça e a santidade. Então, para Calvino, o que era a imagem de Deus no homem? O conhecimento verdadeiro de Deus, a justiça de Deus que ele tinha e a santidade, que com a queda ele não conhece mais a Deus, ele não tem mais a justiça verdadeira de Deus, e ele não tem mais a santidade de Deus. Ele precisa de tudo isso. E aí nós vamos ter que Calvino, ele começa a dizer que a imagem e a semelhança são uma e a mesma coisa. Então isso entra no mundo protestante, que os protestantes não fazem mais divisão, uma boa maioria, pouca gente ainda faz, mas a grande maioria dos teólogos protestantes acredita, seguindo Calvino, que imagem e semelhança são a mesma coisa. Por quê? Porque no hebraico não tem a conjunção i, imagem e semelhança, tem tselen demut, imagem que se assemelha. Então começaram a se criar os grandes catecismos. Catecismo não tem nada a ver com a Igreja Católica. O verbo catequel é o verbo catequizar, ou doutrinar, ou discipular. Então os grandes catecismos eram os grandes credos do cristianismo, das igrejas da Reforma. Então, a maioria desses credos foram seguindo João Calvino. Foram dizendo que era a verdadeira justiça e santidade, a confissão de Heidelberg, a confissão belga. O homem foi criado bom, santo, justo. Ele perdeu esses dons, os cânones de Dort. Houve uma controvérsia sobre a salvação na cidade holandesa de Dordrecht, que ficou conhecido como Cânones de Dort, que eram os documentos, um livro pequeno que você pode baixar na internet, só colocar os Cânones de Dort que você pode ler, pequeno. Lucilane, Deus abençoe. E aí nós vamos para o item C. Eu só terminar aqui. Aí tem a confissão de Westminster, que é uma confissão presbiteriana, onde ela vai dizer que a imagem de Deus no homem, imagem e semelhança são uma e a mesma coisa. Aí tem os teólogos arminianos, que são aqueles que seguiram o professor Jacob Arminio, e eles dizem que esta imagem de Deus, os arminianos entendem que ainda permanece, por causa da graça preveniente, algum tipo de liberdade residual no ser humano.
no sentido de uma capacidade de agir sem qualquer predeterminação, seja ela divina ou natural, o que seria um aspecto essencial da imagem de Deus. Para os arminianos, uma das partes da imagem de Deus seria o livre arbítrio, a capacidade de escolha. E aí agora nós vamos para as Escrituras. Então eu aconselho que você leia com calma como esses homens interpretaram na história, e você vai perceber que esse estudo sobre a imagem de Deus vem há mais de 2000 anos, só no cristianismo. Então agora nós vamos para a Bíblia. Que ensina a Bíblia? A imagem e semelhança são sinônimos. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que a palavra imagem e a palavra semelhança são termos intercambiáveis. E quer dizer isso? Que você pode trocar um pelo outro, que não vai ter problema nenhum. Vem da palavra câmbio, que quer dizer troca. Então, intercambiável significa que você pode trocar. Tomar água. Então, a imagem e semelhança são sinônimos. Então, tanto faz dizer que o homem é a imagem de Deus, como ele é a semelhança de Deus. Então, nós vamos ler os textos. Diz assim. Mais uma vez, nós vamos ler o texto. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja que na segunda parte já não repete mais o termo semelhança. Usa-se apenas o termo imagem. Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, no próprio Gênesis 1, 26 e no versículo 27, já vai começar a dizer que Deus criou o homem à sua imagem. E que criar a sua imagem significa criar a sua imagem e semelhança, porque esses dois termos são termos intercambiáveis. Outro é o capítulo 5 do Gênesis. Porque, se você não sabe, o livro do Gênesis é como capítulos de uma novela. E ele vai ter uma palavra, o escritor de Gênesis, ele foi muito sábio, inspirado por Deus, tem que o ser. Tem uma palavra chamada tolerote. Essa palavra quer dizer, estas são as gerações. Então, geralmente, você vai ver que o autor do Gênesis, ele começa um assunto, começa descrevendo a criação, aí essas são as gerações de Adão. Ali já começa outra cena, é outro capítulo. Um capítulo como se fosse uma novela. Então ele termina e aí começa de novo. Mas ele faz uma recapitulação. Ele diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Aí ele termina. Aí no capítulo 2 ele diz: estas são as gerações de Adão. Aí repete tudo de novo. Faz uma revisão, uma recapitulação. Aí ele conta depois a história da separação de Caim, da queda de Adão, separação de Caim. Lá na frente ele põe um ponto final com o dilúvio. Aí pôs um ponto final. Aí essas são as gerações de Noé. Aí começa tudo de novo. Ai, Noé gerou cão, sem cão e Jafé. Aí pronto, aí vai Noé de novo. Aí vem o dilúvio. Aí lá no capítulo 10
começa agora, e estas são as gerações de Sem, essas são as gerações de Cam, essas são as gerações de Jafé. Aí começa de novo. Aí lá na frente ele começa sempre. Olha, acabou a história de Noé. Aí diz, essa é a geração de Terá. Terá gerou Abraão. Aí vai colocar um novo capítulo agora. Agora vai começar a história de Abraão. Aí quando termina a história de Abraão, essa é a geração de Isaac. Aí começa agora um novo capítulo, a nova história, a história de Isaac. Aí a história de Isaac é curtinha, o capítulo é curto. E aí ele diz, essas são as gerações. Aí ele fala da geração de Esaú, aí Esaú é só pequenininho, é só para dizer, está aqui, consta na história. E aí ele vai dizer, estas são as gerações de Jacó. Aí começa, aí termina dizendo, estas são as gerações de José. José gerou fulano. Então sempre vai ter essa palavra Toledot, né? Para dizer, ó, é a geração, é a geração. Então ele está dizendo, aqui começa a história da criação, aqui nós vamos fazer uma recapitulação para vocês não perderem nada. É como se o autor estivesse dizendo assim. Aí o autor diz, agora nós vamos ver como é o mundo pós-queda, né? É assim. Aí termina no dilúvio, aí vamos começar tudo de novo com Noé. Então Deus é o Deus que sempre está começando de novo. Então o livro do Gênesis não é o livro do começo apenas, é o livro dos começos. É, sempre o homem pisa na bola e aí começa de novo. E aí vem o dilúvio, e aí Deus diz, essas são as gerações de Sem, Cam e Jafé. E aí começa tudo de novo, certo? E aí eles pisam na bola, e Deus diz, agora essa é a geração. Então Deus sempre vai terminando um capítulo, mas quando a gente pensa que vai se acabar, Deus começa uma nova história. Então o livro do Gênesis não é apenas o livro do começo, mas o livro dos começos. Então no capítulo 5, né, vai recomeçar de novo a história da imagem. Deus fez o homem à imagem, mas o homem caiu, essa imagem ficou danificada. E aí, no capítulo 5, Deus recomeça de novo. Essas são a questão da descendência de Sete, da descendência de Caim, que vai haver uma controvérsia. Aí, se são anjos ou se são descendentes de Caim e Sete, né? Isso é uma controvérsia que depois a gente vai ver. Então o que acontece? Agora no capítulo 5 volta o autor, ele diz, olha, eu vou começar de novo lá do Gênesis, vamos fazer uma recapitulação. Aí no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, e este é o livro das gerações de Adão. Provavelmente era um livro que contava a história de Adão, daquilo que Adão escreveu, ou daquilo que alguém escreveu sobre Adão, que Moisés usou como fonte para explicar. Talvez nesse livro é que tivesse lá o texto, as histórias que Moisés colocou da criação. É este o livro da geração de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Agora aqui já não usa mais a palavra imagem, usa apenas a palavra semelhança. Então isso significa que imagem é a mesma coisa que semelhança, como no Gênesis já tinha usado só a palavra imagem. Então agora o mesmo autor do Gênesis usa apenas a palavra semelhança e não mais os termos imagem e semelhança. Porque no hebraico você pode traduzir assim, uma imagem que se assemelha. Então a Bíblia vai nos mostrar que os autores agora usam esses termos de forma intercambiável, que ele pode usar um ou outro. E o primeiro é Moisés.
que Moisés diz, Deus criou o homem à imagem, a sua imagem o criou. E agora no capítulo 5, quando ele vai voltar, ele, ao invés de usar o termo imagem, usa o termo semelhança. E aí nós vamos continuar. Em 1 Coríntios, Paulo volta para o plano piloto, que eu já disse a vocês. O plano piloto é o capítulo 1 e 2 do Gênesis. Plano piloto é o capítulo 1 e 2 do Gênesis. Porque nesse capítulo o homem ainda estava em seu estado original, antes, pré-queda, e não pós-queda. Aí Paulo diz assim, o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então Paulo não diz mais que o homem é a imagem e semelhança, mas diz que o homem é a imagem e glória de Deus. E Tiago diz assim, então Paulo diz que o homem é a imagem de Deus. Tiago, no capítulo 3 e o versículo 9, ele diz assim, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então Paulo usa o termo imagem. Tiago usa o termo semelhança. Então nós estamos percebendo que na Escritura os dois termos, imagem e semelhança, são a mesma coisa, são sinônimos. Então tanto faz você dizer que o homem foi criado à imagem de Deus, como faz você dizer, como é a mesma coisa você dizer que o homem foi criado à semelhança de Deus, como Paulo e Tiago. Paulo diz que o homem foi criado à imagem, Tiago prefere dizer que o homem foi criado à semelhança. Então o que as Escrituras nos ensinam? Que imagem e semelhança são uma e a mesma coisa, que não há diferença entre, que o autor não queria dizer duas coisas. Isso é o que a gente chama na teologia de ênfase. E quando você repete uma coisa para ficar gravado, você diz assim, é a imagem, é a semelhança, é imagem, é semelhança, é parecido, é igual. Então você repete um monte de vezes para ficar inculcado na cabeça da pessoa. Então imagem e semelhança é a mesma coisa, certo? São sinônimos. É a primeira coisa que nós aprendemos nas Escrituras. Segunda coisa é a grande pergunta. A queda, o pecado do Gênesis 3, desfigurou a imagem, mas não a acabou. Porque a grande pergunta é, o que aconteceu com a imagem de Deus no homem após a queda? Será que o homem perdeu toda a semelhança que tinha? Toda a imagem de Deus que tinha? Então essa é a primeira pergunta. Será que quando o homem caiu, ele deixou de ser a imagem de Deus? A resposta é que ele não deixou. Ele não perdeu completamente a imagem ou a semelhança de Deus. Só que esta imagem e esta semelhança, ou a imagem de Deus, como nós vamos falar a partir de agora, porque nós já entendemos que é uma e a mesma coisa, ela ficou desfigurada, ela ficou maculada, manchada. E tenha calma que nós vamos já começar a dizer o que é a imagem de Deus no homem. Então no Gênesis capítulo 9 e versículo 6, diz assim, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Aqui é instituída a pena capital, a chamada lex talionis. Ou seja, a punição era semelhante à ofensa, equivalia à ofensa. É que o homem que matasse um, derramasse sangue, para o judeu ele tinha uma linguagem muito viva. A linguagem judaica
é diferente da nossa linguagem. E eu já expliquei isso, acho que numa das aulas ou uma das lives do meio-dia. O judeu, ele não descreve o que está aqui na mente dele. Isso é coisa do grego. O judeu descreve o que está diante dos seus olhos. Então o judeu percebeu que todas as vezes que a pessoa era atravessada por uma lança, em que o seu sangue todo escorria, ele perdia a vida. Certo? Então o que ele disse? Que o sangue era a vida. Porque ele está vendo ali, a pessoa foi atravessado por uma lança, o sangue escorreu e assim que o sangue se esvaiu, o homem deixou de existir. Então o judeu dizia assim, a vida está no sangue. Aí tem muita gente que não doa sangue por causa disso. Porque o judeu, ele descreve o que ele está vendo. Certo? Eu já disse para vocês que tudo para o judeu começa com a cabeça. Porque o judeu olhava o parto e via que a primeira coisa que aparecia na hora do parto era a cabeça. Então a cabeça estava acima de tudo. Então, Rosh Hashanah quer dizer a cabeça dos anos, o primeiro ano. O ano novo. Que Jesus é o cabeça, quer dizer, ele manda. O homem é o cabeça, então ele é o primeiro, ele é o chefe. Então o judeu, quando ele fala descrevendo o que ele está vendo. Se você olhar lá no livro dos profetas, diz assim, e a terra subirá e descerá como as águas do Nilo. Os profetas estão falando de um terremoto. E as águas do Nilo, elas enchiam, quando era a época da chuva nas montanhas. Então o rio Nilo transbordava, mas nas épocas de seca ele baixava. Então o judeu, como fala, olhando para o que vê e descreve, porque ele fala para nós como se estivesse contando. Ele diz, pessoal, estou vendo aqui a terra subindo e baixando, como o rio Nilo. Então ele está tendo uma revelação de Deus que vai haver um grande terremoto, e ele está vendo a terra subindo e baixando, tremendo, sendo sacudida. E aí ele imagina, como é que eu vou descrever isso? Como é que eu vou descrever esse terremoto? E aí ele lembra que algo bem parecido que tinha com essa terra subindo e baixando era a água do Nilo, que subia e baixava, subia e baixava. Então o judeu, quando fala, ele fala descrevendo. Ele não fala como nós, eu imagino que... se ele fosse falar aqui onde eu estou, ele dizia, eu estou diante de um computador, diante de um celular, e eu estou ensinando a palavra de Deus. Rápido assim, ele está descrevendo o que ele está vendo. E ele disse, eu estou me vendo aqui e vendo alguns de vocês aí. Então o judeu fala descrevendo como está. Então se fosse um judeu, ele dizia, eu tenho água, que eu preciso de água para lubrificar a garganta, eu tenho um texto aqui para poder ler, para facilitar, para que eu não tenha que perder tempo indo procurar. Então o judeu é diferente de nós, ele não fica pensando com ideias abstratas, ele descreve o que está vendo, e aí a gente não entende. Então diz assim, seu sangue será derramado. Então ele, ao invés dele dizer assim, fulano morreu, ao invés dele dizer, quem matar o homem, pelo homem será morto, ele diz, quem derramar o sangue, ele está descrevendo o que ele está vendo. Pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Veja que já não aparece mais o termo semelhança. 9:6, conforme a sua imagem. Então o homem, depois da queda, ainda continua com a imagem de Deus. Só que essa imagem agora ficou danificada, ou seja, nós vamos já ver agora, talvez o que você esperou até esse momento,
o que é a imagem de Deus no homem. Então, a pergunta é: o que é a imagem? O que significa essa imagem de Deus no homem? Existem 3 interpretações sobre o que significa, o que é esta imagem de Deus no homem. A primeira é chamada de concepção substantiva. Diz que a imagem de Deus está dentro de nós. A segunda é chamada de concepção relacional. Diz que a imagem de Deus é vista, percebida, conhecida nas nossas relações com os demais seres humanos e principalmente na relação marido e mulher. E a terceira é chamada de concepção funcional. Diz que a imagem de Deus no homem está na função que Deus lhe deu como governante visível de toda a criação. Quando Deus diz ao homem: sujeitai a terra e dominai sobre ela. Então, boa parte dos estudiosos acredita que a imagem de Deus é uma imagem substantiva, ou seja, essa imagem está em nós e não nos nossos relacionamentos e não na nossa capacidade de dominar. Por exemplo, se você ler Derek Kidd explicando o Gênesis, ele vai nos dizer que o domínio não é a imagem, mas é consequência desta imagem. Então nós vamos ver, em primeiro lugar, o que significa imagem substantiva, certo? Significa que o homem é a imagem de Deus como? Na justiça e retidão original. Que o homem foi criado justo e reto. Não foi criado do jeito que está. Então isso fazia parte da sua imagem de Deus. Que o homem é um ser pessoal, possui intelecto, emoção e vontade. Assim como Deus possui intelecto, emoção e vontade. Deus conhece, Deus sente, Deus tem vontade. Então o homem é um ser pessoal, com intelecto, emoção e vontade. A imagem de Deus está na moralidade. O homem é um ser moral, um ser que sabe o que é certo e o que é errado. Um ser com capacidade para distinguir o que é certo e o que é errado. Então, assim como Deus sabe o que é certo e o que é errado, o homem também tem esta capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Então, Deus é um ser pessoal, o homem é um ser pessoal. Deus é um ser moral, o homem é um ser moral. Então essa é a imagem de Deus no homem. E tem mais. Chama-se sociedade. Deus é um Deus que vive em sociedade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então diz que o homem, onde quer que exista, o homem é um ser social. Se ele está numa cidade, ele mora perto de outros. Se ele está dentro da mata, ele mora numa aldeia. Mas o homem é um ser que foi criado e ele tem esta necessidade de morar. Gilberto, Deus abençoe, né? Irmã, oh, Deus abençoe, grande diaconisa, né? Deus abençoe, Gil. Então, sociedade significa que Deus é um ser social, que Deus se relaciona Pai, Filho e Espírito Santo, que estão sempre juntos. E que o homem, a semelhança de Deus, ou a imagem de Deus, ele é um ser que está sempre junto. O homem, ele não gosta de estar só, né? O homem sempre mora numa cidade, ou mora num bairro, mas ele mora sempre perto de alguém. Ele sempre está em contato com alguém, ele sempre se relaciona com alguém. Então, o homem Deus é um ser social,
Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus ainda se comunica com os anjos e com os homens. O homem também é um ser social. O homem é um ser que quer se casar, que quer gerar filhos, que quer morar numa cidade, certo? Outro aspecto da imagem de Deus no homem chama-se racionalidade. O homem é um ser racional. É algo que distingue o homem do animal. O animal é irracional. O homem é um ser racional, que faz uso da razão. Deus é um ser racional. O homem é um ser racional. É por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como o vosso culto a Deus como um culto racional. Então o homem é um ser que usa a razão. O homem é um ser com capacidade para pensar. O homem é um ser inteligente. O homem é um ser que pode imaginar, pensar, calcular. Ele tem conhecimento de si e do outro. Ele é capaz de olhar para dentro de si e se ver, e se enxergar. Coisa que nenhum animal tem. O animal não tem essa capacidade de distinguir entre ele e o outro. O homem tem. O homem sabe, esse sou eu. O outro é completamente diferente. Então o homem é um ser racional. Deus é um ser racional. Então a razão, se bem que alguns não usam a razão, usam muito pouco, mas essa razão faz parte da imagem de Deus no homem. A espiritualidade é outra. O homem é um ser que, apesar de ter um corpo, ele é um ser que está preocupado com as coisas espirituais. Porque Deus é espírito. Então todo ser humano se preocupa com coisas espirituais, com coisas metafísicas. Então, quando a gente falar aqui em coisas metafísicas, você lembra que metá quer dizer além de, e física, ou seja, são coisas espirituais, coisas que vão além da natureza humana, coisas que vão além do material. Então, o que são coisas metafísicas? São coisas espirituais. E eu vou repetir. Professor, eu vou fazer as perguntas e eu mesmo respondo. Professor, o que são coisas metafísicas? São coisas espirituais. São coisas que vão além do material. Então, Deus é um ser metafísico, porque Deus vai além do material. Então, nós já vimos. O homem é um ser pessoal, ou melhor, vamos colocar na ordem correta. Deus é um ser pessoal, possui intelecto, possui sentimento, possui vontade. O homem também. Deus é um ser moral, sabe o que é certo e errado, o que é bom, o que é ruim. O homem é um ser moral, que sabe fazer distinção entre isso. Por isso ele é culpado quando erra. Deus é um ser social, vive em sociedade, vive com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem, onde quer que esteja, ele é um ser social. O homem, Deus é um ser espiritual. O homem é um ser que se preocupa com a espiritualidade. Você pode ver. Passa o tempo. Os homens estudam, viram ateus. O conhecimento cresce. A ciência avança. E tudo isso era para acabar com todo tipo de religião. Era, no normal, para hoje não ter nenhuma manifestação religiosa. À medida em que a ciência cresceu, em que a filosofia cresceu, em que o conhecimento cresceu, em que o homem foi além da Terra, foi à Lua, em que o homem está vasculhando os planetas,
em que o homem consegue dividir o átomo. Não era mais para o homem acreditar em deuses, em seres espirituais. Não era. Era para ele acreditar somente no que vê, no que a ciência pode provar. Então essa era a perspectiva de muita gente, que ia chegar um tempo em que as pessoas ficariam tão cultas, tão educadas, tão capazes de explicar os diversos fenômenos, que não havia mais necessidade de fé, de crença, e que essas coisas seriam coisas do passado. Mas você percebe o contrário, que cada dia o homem se torna mais religioso, que cada dia nasce uma religião diferente, que cada dia o homem está se tornando religioso. Por quê? Porque isso faz parte da imagem de Deus com que ele foi formado. Então, ele foi formado por um Deus espiritual. Então, esse homem nunca, jamais, em hipótese alguma, vai se contentar só com o material. Vou repetir. Esse homem, que foi criado por um Deus espiritual, ele jamais vai se contentar só com o material. Ele sempre vai ter uma busca pelo espiritual. Não importa o quanto a ciência avance. Não importa quão ignorante seja o homem. Se você vai para uma tribo que está afastada, que vive em profunda ignorância, paganismo, mas esse homem lá da tribo, ele tem pensamentos espirituais. Ele acha que um espírito incorporou numa águia, no urso, na floresta, que existem vários espíritos. Então ele tem a apaziguar esses espíritos, ele tem o pajé. Aí você diz, não, mas isso aí é coisa de gente sem cultura. Aí você vai para as grandes cidades do mundo, e você vai perceber que o homem sempre está cultuando alguma coisa. O homem cultua uma pirâmide, o homem cultua o sol, a lua, as estrelas. O homem cultua o dinheiro. O homem sempre tem aquela questão, mesmo que ele não queira seguir uma tradição religiosa, mas ele sempre tem a questão da espiritualidade. Então, todo ser humano, ele tem essa questão da espiritualidade, que ele tem que ter algum tipo de espiritualidade. E por que isso? Por que o homem não se contenta simplesmente em ser material e pronto, em dizer, acabou? Por que o homem sempre está preocupado com espiritualidade? Por que ele bota incenso dentro de casa? Por que você entra no Facebook e a pessoa diz, aqui energia negativa não entra? Por que as pessoas estão preocupadas com coisas invisíveis? Porque esse ser humano sabe que existe um ser invisível que o criou. Então a imagem de Deus no homem reside na sua personalidade. A imagem de Deus do homem existe na sua capacidade de ser um ser moral, saber o certo e o errado. A imagem de Deus no homem é esse viver em sociedade. A imagem de Deus no homem é a racionalidade, é ser um ser racional, que pensa, capaz de distinguir as coisas, certo? Que usa sempre a razão, e que se aquilo for racional ele acredita. É um ser espiritual,
mesmo que tenha um corpo, que esteja cercado de matéria, de pedra, de árvore, de coisas palpáveis, ele sempre está buscando algo espiritual. E é um ser que pensa na eternidade. É um ser que pensa na eternidade. Assim como Deus é eterno, o homem sempre pensa na eternidade. Quando ele está chegando no fim da vida, ele começa. Quando a pessoa é nova, ela não está nem aí para as coisas de Deus. Mas à medida em que ela percebe que os dias estão contados, à medida em que ela vai ficando velhinho, à medida em que ela vai ficando velhinha, idoso, idosa, né, ele já vai começando a pensar do outro lado da vida, ele já vai começando a ser mais religioso, ele já vai começando a ser mais temente a Deus, ele já vai tendo uma religião, ele fala muito em Deus, porque ele sabe que há um outro lado da eternidade, que é a vida após a morte. E quem é que disse nunca nós voltamos da morte, a não ser Jesus, para contar? Como é que o homem sabe que tem vida do outro lado? É porque alguém que está do outro lado nos criou. E nos criou a sua imagem. Então agora nós sabemos o que é um pouco da imagem de Deus no homem. Primeiro, justiça e retidão original. O homem foi criado justo e reto. Segundo, o homem foi criado um ser pessoal, com intelecto, emoção e vontade. O homem é um ser que aprende, que sabe, que sente, que decide. O homem é um ser moral, que sabe o que é certo e errado, que faz escolhas. O homem é um ser social, Deus também. O homem é um ser racional, que usa a cabeça, ou deveria. O homem é um ser que não se contenta só com a matéria, ele transcende, ele quer coisas espirituais. E o homem é um ser que se preocupa com a eternidade. Então essa é a imagem de Deus no homem. Então pense, medite, reflita e estude isso aí. Semana que vem, nós estaremos na próxima terça continuando a segunda parte sobre a imagem de Deus no homem. Agora convém que você leia, convém que você ouça várias vezes a explicação. E você que ainda não é matriculado nesse curso, Seminário Teológico à Distância, você que gosta de teologia, você que quer crescer na graça e no conhecimento, então faça a sua matrícula pelo Zap 92037604. E você que é um aluno já, coloque em suas redes sociais, divulgue, mostre para outras pessoas que você está sendo abençoado. Então nós vimos hoje que a imagem de Deus no homem é o quê? Justiça original e retidão. Qual foi o grande problema? Porque em todos as minhas lives, sejam aulas, eu faço o apelo. Porque eu sei que tem gente por esse mundo afora assistindo. E eu já soube que nem sempre a pessoa, para assistir, ela precisa aparecer. Muita gente assiste sem aparecer. Então, justiça original e retidão. Só que com a queda, no capítulo 3, essa justiça ficou danificada. Então, nós hoje ainda praticamos honesto. Ainda somos justos em determinados momentos. Mas a nossa justiça hoje é uma justiça, vamos dizer assim, pela metade. A gente faz algumas coisas justas e outras não tão justas. A gente é reto em algumas coisas e não reto em outras. A nossa personalidade depois da queda ficou danificada. O nosso saber ficou danificado. A gente usa o conhecimento para fazer bomba, para prejudicar o outro. A gente tem sentimentos negativos como raiva, ódio, vingança. A nossa vontade ficou danificada, agora a gente não escolhe mais voluntariamente, como era no começo, agora a nossa vontade está carregada de maldade. A gente tem hora que tem
vontade de coisa boa, de ser bom, tem hora que a gente tem vontade de chutar o pau da barraca. Nós temos dificuldade hoje de viver em sociedade. As nossas casas estão separadas por muros, cheias de grade, porque senão o outro vem e rouba, invade, estupra, mata. Nós temos dificuldade de viver entre marido e mulher, entre pai e filho. Nós temos dificuldade de viver entre vizinho e vizinho. Nós temos dificuldade de nos relacionar com os irmãos da igreja. Isso significa que a nossa sociedade já não é mais tão social assim. Que nós já não somos mais tão sócios assim. Então nós estamos vendo que a queda danificou essa imagem. Não acabou, mas prejudicou bastante. Que o homem é um ser espiritual. Mas hoje o homem vê espiritualidade na pedra, espiritualidade na cachoeira, espiritualidade no sol, espiritualidade num monte de coisa. Mas ele não consegue mais ver espiritualidade em Deus. E nós vimos que o ser humano começou a esquecer da eternidade. O ser humano, que é um ser que sempre estava pensando na eternidade, hoje é um ser que diz, rapaz, a vida é aqui. Quem faz aqui, paga aqui. A vida é uma só. Você começa a ver. Aí a gente vê que a imagem de Deus no homem foi profundamente afetada. E aí, pastor, como é que fica? Aí veio Jesus Cristo, morreu na cruz no meu e no seu lugar. E quando eu e você compreendemos isso, que a nossa justiça já não é mais aquela justiça que Deus criou, que a nossa personalidade inteira foi afetada, que a nossa capacidade moral de escolher o certo e o errado, nós estamos escolhendo muitas vezes o errado. Se você for sincero, você vai dizer, é verdade, pastor. Todos nós, a gente tem hora que a gente tem vontade de escolher o mal, o errado. Tem hora que a gente tem vontade de se vingar. Aí você descobre que nós já temos dificuldade de viver em sociedade. Que é país contra país, filho contra pai, irmão contra irmão. Que é igreja contra igreja. Que a nossa sociedade, porque a nossa imagem de Deus foi prejudicada pela quebra. Que a nossa espiritualidade já não é mais lá essas coisas, que a gente tem muita dificuldade com as coisas espirituais e que a gente pensa pouco na eternidade, está mais preocupado com o que é daqui. Mas e aí, pastor, como é que faz? Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, pagou os meus pecados e os seus. E quando a gente crê, ele envia o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, quando a gente se arrepende e crê que ele morreu para pagar os nossos pecados, uma vez os nossos pecados perdoados, o Espírito Santo vem habitar em nós. Aí ele começa a refazer essa imagem. Começa um longo processo, que não é assim. Na hora que você se converte, o processo começa. O Espírito Santo habita em você. E aí ele começa a transformar você numa pessoa justa, uma pessoa reta, devagarinho. Ele vai tirando as tortuosidades, aí ele vai ajeitando a nossa personalidade, vai ajeitando o nosso saber, vai ajeitando as nossas emoções, vai cuidando das nossas iras, vai nos dando autocontrole, vai nos fazendo conhecer a vontade de Deus, vai nos fazendo distinguir entre o que é certo e o que é errado e nos dando força para dizer assim, vá pelo caminho certo, meu filho, minha filha. Vai nos ensinando a andar em sociedade, a perdoar, a conviver na igreja. Ele bota a gente na igreja. E igreja tem todo tipo de gente. Eu costumo dizer, brincando, que igreja é igual a Arca de Noé, tem todo tipo de bicho. Para que a gente aprenda a andar em sociedade. Aí o lado da gente começa a mudar, as brigas começam a diminuir, aí o pai começa a entender com o filho começa a entender com o pai, mas tudo isso é um processo, não acontece da noite para o dia. À medida que a gente vai conhecendo a Deus, as brigas no lar vão desaparecendo, marido e mulher vão começando a se entender,
À medida que o filho conhece a Deus, vai respeitando o pai. Então, a sociabilidade vai começando a melhorar. Então você vai respeitando o vizinho, você não bota a música alta para afrontar o vizinho. Então vem a racionalidade, você começa a usar a razão, você não age feito um animal, você acorda, você pensa, antes de você fazer as coisas você começa a meditar, você antes agia como um bicho bruto, agora você que tem Cristo e o Espírito Santo morando, você começa a usar a razão e diz, espera aí, antes de eu fazer essas compras, eu vou ver se eu posso pagar, antes de eu me casar, eu vou ver se eu tenho condição realmente de me casar. Aí você começa a tratar da sua espiritualidade, de ler a Bíblia, de procurar uma igreja para você se congregar. Aí você começa a pensar já na eternidade. Eu tenho que trabalhar para Jesus. Eu vou passar a vida eterna com Jesus. Pronto. Tudo isso começa no dia que você aceita a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Pode ser hoje. E aí tem o resto da vida para Deus tratar. Então hoje, essa imagem de Deus com a qual nós fomos criados e que o pecado, a queda, danificou de forma profunda, pode ser iniciada a restauração. O Espírito Santo quer hoje começar um trabalho de restauração e fazer de nós, de novo, a imagem e semelhança de Deus. Basta você se arrepender e aceitar Jesus como seu Senhor. E você que está desviado, basta voltar para os caminhos do Senhor e dizer, Deus, eu tinha entendido tudo errado, mas eu quero voltar a ser a tua imagem. E você que é crente em Jesus, tem que saber o seguinte, que a imagem de Deus não se restaura da noite para o dia. E a imagem de Deus se restaura à medida que você vai aprendendo, à medida que você vai descobrindo. Eu sei que imagem é retidão e justiça. Então, pastor, como é que eu faço para ser reto e ser justo? É certo? Então você começa, é personalidade, então o que eu tenho que mudar? Então você vai descobrindo e vai mudando. E aí a gente vai olhando e vai vendo no cristão, no crente em Jesus, que ele está sendo transformado pelo Espírito. Isso quando ele começa a estudar, quando ele começa a buscar, quando ele começa a querer aprender. Porque tem muita gente que não parece com Deus. Tem muita gente que diz que é cristã, que você olha assim e diz, cadê a retidão? Cadê a justiça? Que você diz, que personalidade é essa? Que saber é esse? Que sentimento é esse que essa pessoa só vive de mal com a vida? Cadê a moralidade dela que diz uma coisa e faz outra? Então, à medida em que você conhece a Deus, Ele vai transformando a sua vida. À medida em que você vai estudando a palavra de Deus, à medida em que você vai se relacionando com Deus, à medida em que você vai ampliando seus olhos, onde você descobre, você começa a pedir Espírito Santo, transforma na imagem de Jesus Cristo. E aí eu quero terminar com o texto do apóstolo Paulo, que eu amo esse texto. Paulo diz assim, mas todos nós, 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como no espelho a glória do Senhor Jesus, somos transformados de glória em glória. Não é da noite para o dia, é de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima aula. Então, divulgue. Se você gostou dessa aula, se essa aula abençoou sua vida, então compartilha nas suas redes sociais. Fala, faz a propaganda do seminário à distância. Fala, para que outras pessoas sejam ricamente abençoadas. E amanhã, ao meio-dia, nós estaremos estudando a palavra de Deus com a nossa live, que está uma bênção, ao meio-dia. Então, esta matéria vai ficar aqui no Facebook e também vai ser postada no YouTube. Deus abençoe e orem por mim. Orem por mim, que eu estou precisando
de oração, para que Deus me dê força para continuar com tanto trabalho, mas com tanto trabalho que eu gosto. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite e revejam, leiam no material que eu mandei e ouçam várias vezes, para que fique gravado no seu coração o que é a imagem de Deus no homem, chamado na teologia de imago Dei, e que Deus possa transformar a mim e a você na imagem dele. Que as pessoas, quando olharem para nós, quando andarem conosco, sintam-se próxima de Deus, sintam-se andando com gente, com filhos e filhas de Deus. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Um abraço a todos os irmãos. Um abraço para o povo de Morro Branco, de Chorolimão, do mundo inteiro, onde quer, lá para a África, para Moçambique, para todos os irmãos que não somente estão ouvindo aqui, mas para você que está agora pelo YouTube, para você que está agora pelo Twitter, para você que está pelo Messenger, ou para você que entrou no Facebook. Deus abençoe sua vida. Receba Jesus Cristo agora, porque Ele é o único que pode nos mudar. Salvação não é só você levantar a mão. Salvação é esse processo de restaurar a imagem de Deus que nós danificamos, que na queda nós quase acabamos, e que Deus coloca o seu Espírito e diz: eu vou te consertar, eu vou mudar a tua vida. Isso é o que a gente chama de salvação. Receba Jesus agora, para que a salvação comece. Deus abençoe. Amém.